Uma comitiva de parlamentares brasileiros embarcou para os Estados Unidos, onde participariam de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano para relatar as violações de direitos humanos que vêm ocorrendo reiteradamente de forma crescente no Brasil, assim como a consolidação de uma ditadura no país. Em vídeo transmitido do aeroporto, os deputados André Fernandes e Gustavo Gayer relataram como a audiência pública convocada pelo deputado Chris Smith sofreu oposição da extrema-esquerda americana e teve que ser substituída por uma coletiva dos parlamentares brasileiros à imprensa internacional. O deputado André Fernandes explicou que os parlamentares pretendem descrever as perseguições à oposição ao governo Lula e afirmou a importância da repercussão internacional. O deputado Gustavo Gayer lembrou que países democráticos costumam impor sanções contra ditaduras que fingem ser democracias, apresentando o exemplo da Venezuela, onde eleições foram convocadas para simular uma disputa livre, mas a principal candidata foi proibida de participar e vem sendo perseguida, inclusive com extrema violência contra sua equipe. Os deputados explicaram ainda que pretendem mostrar ao mundo o risco para o mundo democrático de ter na América do Sul um país dominado pelo eixo das grandes ditaduras do mundo. O deputado Marcel Van Hatten, por seu turno, relatou como, após a extrema-esquerda impedir a audiência pública, o deputado Chris Smith criou uma oportunidade para a delegação brasileira se manifestar. O deputado disse: apesar da audiência ter sido cancelada, nós permanecemos como convidados do deputado Chris Smith para uma coletiva de imprensa e vamos tratar, nessa coletiva de imprensa, de levar ao mundo o conhecimento do que está acontecendo hoje no Brasil em matéria de violações de direitos humanos, censura, perseguição política, prisões ilegais, bloqueio de contas bancárias de pessoas sem prerrogativa de foro, sem o devido processo legal, que nós já estamos no Brasil acostumados a saber, mas o mundo ainda precisa saber. O deputado lembrou que a CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE já tem as assinaturas necessárias e só depende do presidente da Câmara, Arthur Lira, para ser instalada. Os deputados Amália Barros, André Fernandes, Bia Kicis, Coronel Crisóstomo, delegado Paulo Bilinski, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten, Marcelo Moraes, Messias Donato e Zé Trovão já embarcaram e devem encontrar em breve com outros parlamentares que também participarão desse esforço. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu nos últimos anos uma série de denúncias de violações a direitos, e em especial a liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, como a Folha Política, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação.
Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia e em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo, Amando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no STF. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 32 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e já está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, enquanto famílias e empresas veem o fruto de seu trabalho ser confiscado dia após dia. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, a Folha Política corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Estamos aqui agora no aeroporto de Guarulhos, esperando chegar o horário para a gente poder decolar para Washington. E tá chegando todo mundo aqui para a gente poder pegar o mesmo avião. Algumas pessoas vão encontrar a gente lá, né, André? Isso. E eu vou te falar, essa comitiva está sendo muito visada. A gente já recebeu informações de que a imprensa do Brasil está esperando para ver o que vai acontecer. Tem muita expectativa em cima dessa comitiva. A gente vai falar com pessoas muito importantes lá nos Estados Unidos e com entidades também muito importantes, né, André? O que você tem que contar aí? Olha, de fato é algo que a gente precisa fazer, é sair um pouco do Brasil, da imprensa brasileira, e mostrar a nível internacional o que está acontecendo aqui. Todas as perseguições, arbitrariedades, a ditadura
do judiciário, a gente pode falar isso sim, as perseguições, os patriotas que ainda seguem presos de forma indevida, sem o devido processo legal, a perseguição ao Jair Bolsonaro e aos seus aliados. Gustavo Gaia, por exemplo, é um desses que está sendo perseguido, e vocês que acompanham sabem muito bem disso. Então, todos nós estamos, é uma coisa que acho que dificilmente você encontra alguém hoje da direita ali no Congresso que não esteja de alguma forma sendo perseguido de forma ilegal, né? São pelo menos 16 deputados federais, né? O que é interessante, já que esse número vem a cada visita aumentando, e isso tem incomodado o sistema aqui no Brasil, de tal forma que eles tiveram que agir, inclusive, para tentar boicotar essa primeira nossa vez agenda. na história do Congresso americano que uma comissão dos direitos humanos, uma comissão qualquer, foi vetada pelo vice-presidente. Ou seja, eles estão com muito medo Sim. do que a gente vai falar. Só que aí o tiro saiu pela culatra. Nós íamos na comissão dos direitos humanos para que aquilo que nós falássemos lá fosse reverberado na imprensa americana. O que o deputado Chris Smith fez? Ele organizou uma coletiva de imprensa onde a gente vai falar diretamente com a imprensa americana. Só tirou, no caso, então, o interlocutor que seria a comissão. Só o intermediário. Mas nós iremos, do mesmo jeito, uma grande comitiva, falar direto à imprensa internacional. E isso tem trazido alguns resultados. Pode ser até estranho, não sei se tem alguma relação, mas pela primeira vez o ministro do Supremo Tribunal Federal votar pela não prisão de um dos envolvidos no 8 de janeiro. Exato. Isso após a percepção de que estaríamos nos Estados Unidos. E ter liberado o capitão Assunção também, outra coisa que chamou muito a atenção, né? Ele determinou a prisão do capitão Assunção do Espírito Santo e a Assembleia votou para liberar, só que ele poderia fazer muito bem como ele sempre fez. Precisava da canetada dele. Ele foi e liberou. Mas o que acontece? A gente está vendo sanções do mundo democrático contra países autoritários que fingem que são democracia, como é o caso da Venezuela. Na Venezuela agora, eles tentam fazer um teatro para parecer que as eleições serão democráticas, mas o Maduro tornou inelegível a principal adversária dele nas eleições, mandou prender o chefe de campanha dela e mandou prender vários outros membros da campanha do adversário, e mais 14 membros da oposição. E o mundo viu o que está acontecendo e está impondo sanções à Venezuela. Obviamente o Lula saiu em defesa do Maduro imediatamente, né? Claro, uma defesa meio estranha, né? Dizendo que se a oposição lá fosse igual daqui do Brasil, de nada serviria. Mas, pode falar. Então é exatamente isso que tem incomodado o sistema aqui no Brasil. Não é o medo dos próprios brasileiros, até porque, convenhamos, tem judiciário, tem imprensa, tem todo o sistema. A gente, como oposição, pode até falar, mas eles conseguem ali boicotar, prender aqueles que estão indo de forma mais firme contra o sistema. Só que quando, de forma internacional, vem se impondo sanções ao Brasil, ou então medo de se impor sanções ao Brasil, aí eles tendem a recuar, e é isso, talvez seja essa a intenção principal dos deputados conservadores de direita e oposição aqui no Brasil. É ir para fora e dizer e reverberar o que é que está acontecendo. Olhem para o Brasil. Não achem que o Brasil está vivendo uma democracia. Não achem que aqui hoje temos um Estado democrático de direito. Não existe. Prestem atenção, observem o Brasil e observem o que o Brasil pode se tornar. Exatamente. E reforçar ainda mais ditaduras no mundo como China e Rússia, o que seria muito ruim para os Estados Unidos. E é esse exatamente o argumento que nós vamos usar lá. Eles estão prestes a perder o maior país, o segundo maior país da América Latina, para o mundo das ditaduras. Só que é um país de extrema importância. É um país que produz alimento para 1,7 bilhões de pessoas. Então é um país que, se for perdido para uma ditadura, vai ter um impacto econômico no mundo inteiro, inclusive na própria segurança alimentar. Então, essa comitiva tem tudo para dar certo. Eles estão tentando impedir que isso seja levado adiante, mas a gente entendeu uma coisa: nós acertamos o nervo ciático. Por isso eles estão tão desesperados para impedir, para boicotar, para cancelar a nossa comitiva. Isso nos dá mais motivação ainda para continuar indo adiante, beleza? É isso aí. Dessa vez, aproximadamente 16, 17 deputados federais. Da próxima, quem sabe, 60 ou 70. Continue acompanhando, contem conosco, tamo junto. Em breve, vai acompanhando aqui, que a gente vai soltando aqui no YouTube, nas redes sociais, o progresso nosso nessa comitiva. Um abraço, com Deus. Olá pessoal, muito boa noite a todos. 23 horas e 11 minutos, 11 e 11, para ser bem exato. Número interessante, só tem esse número 11 e 11 da noite, deste domingo, dia 10 de março. E estou aqui no aeroporto de Guarulhos, acabei de chegar de Curitiba
onde participei ontem do encontro do Partido Novo. Aliás, muito obrigado ao Lucas, ao presidente, todo o diretório, a Indiária, a Amália, as nossas vereadoras, pelo convite. Saí de lá muito motivado, estive no painel com o Deltan Dallagnol e o Thiago Pavinato. Fantástico painel, a gente vai postar em breve a íntegra dele para quem não pôde assistir em Curitiba. Mas como eu dizia, vim de Curitiba até Guarulhos e daqui vou a Washington, via Miami, pegando voo agora, em seguida a gente já começa a embarcar, e lá na cidade de Washington, na capital dos Estados Unidos, teremos encontros importantíssimos, tanto no Congresso americano, com o deputado Chris Smith, que é um lutador dos direitos humanos há décadas, e outros parlamentares, um deles com os quais intermediei a agenda, o deputado John Molenaar, esse do estado do Michigan, o anterior estado de Nova Jersey, e também encontros em institutos, por exemplo, Heritage Foundation, e estamos pendentes também de agenda que deve acontecer também no Cato Institute. Então, nós estamos indo a despeito de uma manobra que muitos de vocês já sabem, aconteceu na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. Um deputado democrata, McGovern, né, ele puxou o fio da tomada, para traduzir o que se diz em inglês, né, pull the plug. Ele decidiu jogar pelos ares o convite para a audiência pública que seria organizada dentro do Congresso Nacional, mas apesar da audiência ter sido cancelada, nós permanecemos como convidados do deputado Chris Smith para uma coletiva de imprensa, e vamos tratar nesta coletiva de imprensa também de levar ao mundo o conhecimento do que está acontecendo hoje no Brasil em matéria de violações aos direitos humanos, censura, perseguição política, prisões ilegais, bloqueios de contas bancárias de pessoas sem prerrogativa de foro e sem devido processo legal. Enfim, tudo que nós já estamos no Brasil acostumados a saber, infelizmente, mas que o mundo ainda precisa saber melhor. Então, nós nos vemos em Washington. Eu vou fazer essa live rápida, até porque o embarque já começa em seguida. Esse aqui é o voo, já tem gente fazendo fila aí, pelo que eu estou percebendo pela tela, para entrar no avião em seguida. Mas eu queria deixar para todos vocês, o Felipe Camozato, nosso deputado estadual do Rio Grande do Sul, um abraço para ele, deixar para todos vocês essa notícia de que já estou aqui prestes a embarcar. Quero ainda fazer um registro que eu acho muito importante e, mais do que importante, muito justo. Nosso colega deputado Gustavo Gayer, que lidera essa missão, merece os parabéns por toda a organização. São vários parlamentares, a última contagem que a gente teve foi de 18. Haveria mais se a reunião na comissão tivesse sido mantida, inclusive muitos senadores iriam juntos. O senador Eduardo Girão estava liderando pelo Senado da República, mas por motivos óbvios, com a comissão, a reunião na comissão cancelada e a iminência da aprovação no Senado da PEC contra a liberação das drogas, fazia mais sentido que os senadores ficassem e que nós, deputados, mantivéssemos a viagem, não todos os que estavam previstos inicialmente, mas pelo menos uma parte, porque precisamos estar lá nessa coletiva de imprensa, precisamos estar lá para falar com mais parlamentares, precisamos estar lá para fazer visitas a entidades. E além do reconhecimento que eu precisei fazer e fiz ao Gustavo Gayer, quero também fazer o reconhecimento aqui ao Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo, que assim como outros está hoje nos Estados Unidos, na verdade exilado, não consegue sequer voltar ao Brasil porque não tem passaporte, pois está retido pelo Alexandre de Moraes. É mais um perseguido político dessa etapa da nossa triste vida política brasileira, e ele também está à frente da organização dos eventos de que nós participaremos nos Estados Unidos. Muito obrigado a todos por me acompanharem. Vamos fazer atualizações constantes aqui nos nossos stories, transmissões ao vivo, vídeos, para tratar desse tema fundamental para o mundo, que é contar
contar o que está acontecendo no Brasil. E repito, Chris Smith é um cara fantástico, esse deputado com quem nós vamos nos encontrar. Ele já sofreu, inclusive, retaliações da própria China, né, que vocês sabem, um país comunista, autoritário, por ter ousado desafiar a ditadura chinesa. Também fez uma série de incursões políticas em outros países, né, Síria, enfim. Eu aqui, se fosse falar do currículo todo dele, ia ser muito longa essa live. O importante é que ele está dando atenção para o Brasil, e era disso que nós precisávamos nesse momento. Alguém no Congresso americano que nos ouvisse, para que a gente levasse ao mundo o que está acontecendo, e que, se no Brasil não querem nos ouvir mais ou fazem toda a dificuldade, que o constrangimento internacional faça com que aqueles que estão abusando da sua autoridade, do seu poder, acordem de uma vez por todas e deixem de fazer. E, para concluir, também estamos trabalhando para que, depois de instaladas as comissões na Câmara dos Deputados, seja instalada também a CPI do abuso de autoridade o quanto antes. Estamos contando com isso, temos as assinaturas, temos o fato determinado, o prazo para funcionamento. Não há motivo mais para que ela não seja instalada. Espero que, se não nessa semana, na próxima, nós tenhamos essa instalação também. Meu amigo Janker Zimmer aí, mandando um abraço também, um abraço de volta. Abraço a todos, uma excelente noite, ótima semana para quem assiste isso aqui de manhã, já tem gente dormindo no domingo à noite. Um excelente dia, uma ótima semana a todos os que acompanharam essa live, os que vão acompanhar depois que ela postar nas redes. Abraço, valeu, muito obrigado. Vamos em frente, conte comigo, não vamos desistir do Brasil, pelo contrário. Esse tipo de iniciativa só aumenta a nossa certeza de que a gente está no caminho certo e vamos levar ao mundo tudo o que está acontecendo nesse país. Valeu, pessoal.